matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje está aqui conosco novamente o Dr. Felipe Facklin. Hoje ele vai falar sobre fitoterapia veterinária, uma coisa que vai ser muito útil para todos nós. Vocês prestem bastante atenção, se tiverem dúvidas depois, vocês podem colocar, mandar uma mensagem na página do Sintonizando Saúde, podem ligar para ele, tirar dúvida também, nós vamos colocar o telefone dele, mas se tiverem alguma coisa que ele quiserem que ele fale durante o programa, vocês podem colocar lá porque ele vai voltar, sempre agora, se possível, todo mês, mês e meio, ele também vai voltar para poder nos ensinar como cuidar dos nossos animaizinhos de uma forma natural, né? Natural, sem métodos agressivos, sem métodos que vão contra a própria natureza, né? E quem tiver dúvidas, qualquer dúvida ou quiser tratar o seu animalzinho com ele, nós vamos no final dar o telefone dele e a pessoa pode entrar em contato com ele, que vai ser um excelente, né? Um excelente acompanhamento, vai ser um excelente veterinário para poder acompanhar o seu bichinho. Bom, olá, bem-vindo novamente, doutor Felipe. Obrigado. Nós tínhamos combinado de você falar sobre fitoterapia veterinária, né? Sim. É uma forma natural, uma forma que não agride de cuidar dos animais. Né? Nós temos umas fotos aí, um videozinho, você quando quiser eu trouxe pode alguns fazer. exemplos de tratamento que a gente já fez, que apresentou bom resultado, né, com plantas, né, milenares que vêm sendo usado dentro da medicina de uma forma geral e também na medicina veterinária a gente pode fazer uso dessas plantas, que tem resultado muito bom. Fala então, vamos começar algum exemplo? Sim. Primeiro a gente tem que pensar, né, por que fitoterapia? E o que tem a ver fitoterapia com animais, né? Como é que a gente vai usar planta em animal? Como é que a gente descobre uma planta que faz bem para o animal? Eu acho que tem tudo a ver fitoterapia com a veterinária. E principalmente com cão, gato, aves, que são animais que estão bem próximos da gente. Através da observação de hábitos naturais desses animais... Porque eles já usam a fitoterapia no seu habitat natural, né? A gente acabou extrapolando e pegando para uso próprio. A gente pensa, poxa, estamos pegando tratamentos, né, de uso humano, né? Pessoas usam certos chás e tudo mais, estão transferindo para a veterinária? Não. Muitos deles já vieram da veterinária para uso humano, através da observação dos animais na natureza, nos hábitos. Por que está comendo aquela planta? Por que a arara fica numa encosta comendo barro? Né? Até mesmo o barro que não tem assim, um princípio ativo ali nenhum, né? Não é fitoterápico, mas existe uma função. E o porquê? Né? Aí, através desse estudo, que começamos a descobrir muita coisa que faz bem para o animal e acaba fazendo bem para a gente também. Existe uma função boa, né? Benéfica no organismo. Muitas coisas interessantes, quer dizer, uma curiosidade, muitas coisas, por exemplo, no Tai Chi Chuan, muitos movimentos que existem surgiram da observação. A luta, por exemplo, do Grou com uma cobra. Daí surgiram muitos movimentos de defesa, uma arte milenar de defesa através dessa observação. Então, na verdade, o homem tem... não vou dizer copiando, mas tem feito acréscimos no seu conhecimento através da observação da natureza. Só que isso era um processo consciente há 5.000 anos antes de Cristo. Daí tem surgido os Vedas, os tratados orientais de saúde, né? E hoje se perdeu um pouco isso pelo caminho. E aí aconteceu o que o doutor Felipe falou, né? Parece que há uma inversão da ideia que se tem hoje em dia de como é que as coisas funcionam. Sim, existem medicações para problema cardíaco que vem através, né, de extração de um princípio ativo do veneno da cobra.
Então, vermífugos que a gente usa hoje na veterinária, né, foi extraído de semente de abóbora. E como, né, que surgiu isso? Foi mesmo através da observação. Então, você oferecer, às vezes, o produto natural, né, puro, sem aditivos químicos, sem manipulação excessiva em laboratório, colocando estabilizantes, corantes. Tem muito animal que tem alergia a corante e não pode tomar certas medicações que o comprimido vem com aquele corante, né, aquele amarelo e tudo mais. Causa alergia na gente, causa alergia também nos animais. Nos animais. Isso. E o problema maior, eu já fiz um programa sobre isso, mas tem muito tempo que eu fiz. Eu vou repetir falar novamente a esse respeito, de repente até de uma forma mais clara. É a questão de que quando se faz uma medicação, eu já ouvi pessoas dizerem, ervas não fazem efeito nenhum, isso é uma crendice. A pessoa que fala uma coisa dessas, ela não tem consciência do que significa um remédio alopático. Foi isso que eu expliquei no programa. Se eu não me engano, eu dei o exemplo do ácido acetilsalicílico, que é o AAS. Todas as medicações alopáticas, em via de regra geral, hoje em dia nós já temos artificiais, mas antes de surgirem as artificiais, todas elas eram feitas com princípios ativos encontrados dentro das ervas, dentro das plantas. Então, quando você toma uma planta como medicação, uma fitoterapia, a própria planta ela já tem uma composição que tem uma sinergia própria em que promove a cura. Quando você pega num dos princípios ativos e tira fora, né, o que acontece? Falta aquele equilíbrio que faz com que aquela planta só provoque benefícios. Então, o remédio feito só com um princípio ativo da planta, ele vai promover a cura daquela doença, mas vai provocar desequilíbrio em outro órgão. Daí as pessoas estarem morrendo porque tomam remédios. Tem uma doença, toma um remédio para curar a doença começa ilusoriamente a ser sanada. Por quê? Porque a pessoa depois acaba até desenvolvendo outra doença. A terceira maior causa de morte nos Estados Unidos está comprovado de morte é a iatrogenia. Iatrogenia é quando isso que eu acabei de falar. Você está doente, vai tomar um remédio, tomou o remédio e morreu de outra coisa, que foi provocada pelo remédio, né? Então, tudo que eu estou falando aqui se aplica aos animais, não muda nada. Você pode ver um animal tendo uma doença, você vai, trata com uma alopatia e daqui a pouco ele começa a desenvolver um outro problema que na verdade é consequência do remédio, da medicação que ele tomou. E na fitoterapia você não vai ter esse problema, nunca vai acontecer isso, né? Sim, essa é a importância de sempre consultar um profissional qualificado dentro da área. Existem diferenças, né, de fitoterapia e medicamento fitoterápico. Né? A fitoterapia, as pessoas tendem a usar, às vezes, a planta, faz um chá, faz uma decocção, né, e trabalha com a planta... diga assim, in natura. Entendi. E o medicamento fitoterápico é extraído aquele princípio ativo, né, que vai atuar direto contra uma certa doença. E às vezes você pode até usar mais de um juntos, né? Sim, isso. Aí você pode estudar e fazer as composições, né? Você pega uma planta, você extrai da folha, da outra planta é da raiz. Quando você toma uma planta, um chá, que é uma planta que está in natura, você muitas vezes acaba usando compostos ali que acabam fazendo mal para a saúde. Pode ser tóxico para o rim, tóxico para o fígado. Então, a arnica é sim. tóxica, se não for usada com dinamização homeopática. Isso, a arnica eu uso muito na veterinária como anti-inflamatório. Inclusive tem foto aqui que a gente vai ver depois de animal que foi tratado com arnica. Então você precisa saber a dose exatamente correta. Tem uma ilusão, de um modo geral, achando que é uma planta, é natural, ela não vai fazer mal. Não. Então eu vou pegar a arnica, eu vou usar ela porque aquilo ali só vai trazer benefício para mim. Também não é. Como você mesmo falou, existe uma sinergia, pode ser benéfica ou pode ser maléfica, pode acabar causando algum problema. Por isso saber cada planta tem que exatamente... ter o uso certo. Isso. A espécie, a gente pega babosas, tem várias espécies que levam o nome de babosa. E que não são. E que não são. Então, você olha, tem babosa, às vezes, região, de uma região para outra, tem planta que muda nome. Então, você pega, aqui tem chapéu de couro, lá no outro estado vai ter um outro nome.
e o chapéu de couro já não é a Não mesma é. espécie. Isso acontece, é verdade. Isso acontece Isso demais. acontece muito, Então, isso acontece muito. você pegar referências, fontes confiáveis, né? Existe uma lista de medicamentos que são aprovados pela vigilância sanitária também, de uso seguro, né? Tanto de uso humano como de uso veterinário. Eu uma vez mostrei para o pessoal Sim. essa lista. Eu trouxe essa lista, mostrei e expliquei, por exemplo, certas medicações você pode tomar uma medicação, vamos dizer, uma erva doce. Você que tiver problema de azia, algumas coisas, você pode tomar. Eu lembro que eu expliquei isso. Há outras só quando a pessoa tem o problema específico, porque senão ele pode provocar problemas. Inclusive a camomila, eu me lembro que eu frisei isso. A camomila é só para uma criança que esteja muito agitada. Se não, se você der a camomila como calmante para uma criança já que é tranquila, não tem essa agitação, ela acaba ficando agitada. Se chama patogenesia. Então, eu lembro de ter explicado, trouxe essa tabelinha e mostrei. Né? Isso nos animais também é a mesma coisa, como ele está falando. Tem que saber quando dá. Sim, cada vez mais dentro da veterinária a gente está encontrando produto no mercado com fitoterápicos, princípios, né, fitoterápicos ali. A pomada de calêndula é muito usada, tem testes que comprovam a eficácia dela. Agora tem o óleo de copaíba, existe colírio, né, para tratamento de glaucoma à base de copaíba. Então, são substâncias já testadas, já tem exatamente o funcionamento dela, a biodinâmica dentro do organismo, né? Como ela se distribui, quanto tempo que ela vai ser eliminada do organismo. Já tem bastante estudo em cima destas plantas e que a gente pode usar sem medo nenhum. Mas é lógico, através de orientações, né? De prescrições. Tem que saber o que está fazendo, exatamente. Não pode ser Sim. aleatório. Que nem a camomila. Muitas vezes você vê uma criança agitada porque tomou chá de camomila e a camomila traz essa patogenesia, deixar a criança agitada. É muito comum, eu vejo no dia a dia, as pessoas acharem assim, eu vou tomar uma certa medicação, vou tomar um certo chá para evitar ter um problema. E você acaba tendo problema. Porque tomou. Porque tomou. Né? Se você está com o seu organismo saudável, você está com a sua saúde, né, bem equilibrada, você não tem necessidade. É só você manter uma boa alimentação, atividade física, né? Manter o cuidado. Você não precisa ficar tomando, eu vou tomar para proteger o rim, para eu não ter problema renal. Aí você o acaba paradigma do momento é o prevenir. Nós já falamos bastante aqui no programa sobre isso. Você, quando previne, você está partindo já do princípio de que vai ter aquele problema. E aí já é meio caminho andado para ter. Então, a palavra que eu considero mais apropriada é cuidar. Você tem que cuidar de você mesmo e fazer as coisas que te mantenham saudáveis, né? E você trouxe algumas fotos, Sim, né? trouxe algumas fotos, vou mostrar. Pode botar a primeira foto? Vou dar um exemplo legal. Pode aqui. ser agora? Tá, pode. Ele falou que pode. Aí. Então, esse aí é um jabuti. Jabuti é o que o pessoal chama de tartaruga. Né? A imagem da esquerda mostra na radiografia ovos, retenção de ovos. São 5 ovos que estão ali. Que ele reteve e não estava eliminando. Reteve, não estava eliminando. À direita mostra o ovo já eliminado. E esse tratamento eu fiz à base de fitoterápicos e reposição com minerais, né? Cálcio, fiz alimentação. É muito comum o jabuti ter retenção de ovos por quantidade excessiva de vermes. E esse aí eu fiz também na alimentação dele, a abóbora junto com semente de abóbora. A semente de abóbora, né, que, Pro como ser falei, também, tem... gente. Semente de abóbora é muito bom. E não tem contraindicação, a pessoa pode comer como tira gosto, né? Sim, com certeza. E é gostoso. Frita, e bota salzinho, frita, fica uma delícia. Fica uma delícia. E a gente pra se ele, diverte. Ele comia? Tem prazer. Tinha uma alimentação desequilibrada, não estava legal esse jabuti. Mas aí quando então, você deu a semente da abóbora, ele comia? Sim, come numa boa. Às vezes eu falo mesmo, como já vende como tira gosto semente de abóbora, eu falo, pode compra um saquinho, tem a semente de abóbora ali, você pode chegar e pode botar, você pode triturar e jogar junto com folhas na alimentação, ele acaba comendo. Tem jabuti que adora semente de abóbora. Então, a gente não precisa entrar com medicação, né, que são pesadas, invasivas. A gente pode fazer um manejo nutricional correto, colocar ingredientes na alimentação que o animal consegue ter, né, desenvolver a função dele legal, e ela acabou expelindo, né, o ovo, está mostrando ali. E aí a função, no caso,
caso dele, né, do veterinário, é dizer como seria a alimentação equilibrada, o que ele tem que comer, o que ele não pode comer. Né? Você pega 70%, 80% dos problemas que o animal tem são ligados à alimentação. Isso é Ayurveda. Isso é Ayurveda. No Ayurveda, você nunca toma uma medicação assim como aqui existe o hábito. Você tomar um remédio, uma medicação, mesmo que seja natural, não existe. Tudo é colocado ali dentro da própria alimentação diária. Isso. Sua alimentação tem um esquema próprio em função do problema que você tem e ali com aquela alimentação você vai se curando, né? A ideia é essa. É que você fazendo uma boa nutrição, o animal vai receber o que é natural dele, o que o organismo dele está preparado, né, a enfrentar, a fazer digestão. Quando você começa a colocar muita medicação, você fica num ciclo de dar uma medicação, o animal começou a ter, né, um intestino solto, né? Aí você dá outra medicação para tentar repor a flora intestinal, porque ele está perdendo, né, a flora por causa de uma diarreia, alguma coisa ali. E você às vezes fica num ciclo que você não estimula a própria imunidade do animal. Você precisa estimular o organismo dele, o animal também tem anticorpo que ele precisa trabalhar, ele precisa desenvolver uma boa barreira, né, proteção imunológica. Então, a infância, quando o animal é filhote, é fundamental, é a fase fundamental. Você faz uma vacinação, você faz uma boa alimentação, vermifugação direitinho, dificilmente o animal cai doente. Ou então, quando ele cai doente, você consegue contornar e colocar o animal bem em pouco tempo. Às vezes, com 2 dias, o animal já está legal. Agora, o animal que tem uma alimentação errada, quando cai doente, às vezes 7, 8 anos depois, você fica 1 semana, 10 dias, tentando tratar. O organismo dele não tem condições de pegar o que você está oferecendo e conseguir combater a doença, né? Doenças virais, que precisa muito da imunidade. Né? Que a grande maioria das doenças virais, você não dá uma medicação para matar o vírus. Você precisa dar condições para o organismo, ele mesmo combater e eliminar o vírus, né? Isso. Isso é uma coisa que é muito importante a gente ter claro na cabeça. E eu, às vezes, falo isso aqui. As pessoas, às vezes, ficam anos... Isso tudo que ele falou vale, de uma certa forma, para os seres humanos. Sim. A pessoa fica anos desenvolvendo uma doença, porque a doença não chega assim, né? Você, às vezes, está há anos desenvolvendo uma doença e, de repente, você quer no estalar dos dedos curar ela. Não dá, o teu organismo não responde. É a mesma coisa com o animal, tá vendo? Funciona da mesma forma, né? Você tem que ter, então, tem que ter paciência e tem que ter perseverança. No animalzinho também tem que ter isso. Com certeza. Né? Muitas pessoas ficam surpresas, né? Nossa, mas o animal também tem isso. Nossa, mas isso eu faço comigo. O pediatra do meu filho falou isso para ele. Mas não existe separação. Nós somos animais, apesar de muita... Né? Somos racionais, é a diferença. Sim, mas nós somos também, né, um ser vivo. Nós também somos, uma forma também. Somos animais, mas somos diferentes. Somos animais racionais. Eu estava falando com meu filho outro dia, eu questiono essa coisa de que animal não é racional. Até um certo ponto, eu acho que tem muito mais coisa, né? Como dizia Shakespeare, há muita mais coisa entre céu e terra do que desconfia a nossa vã filosofia. Porque tem um raciocínio, eles têm uma forma de se comunicar. Nós vamos ver no videozinho até hoje, né? Que é muito legal. E eu achei muito interessante. Estava contando que eu tenho lá em casa nós temos uma cachorrinha, uma Lhasa Apso, que é uma gracinha, Charlotte. Eu quase já trouxe, até no programa passado que ele veio, eu ia trazê-la, mas ela vai fazer um caos aqui dentro, por isso que eu não trouxe. Então, quando eu coloquei o videozinho lá que ele me mandou, ela veio correndo de onde ela estava para ouvir os bichinhos. E quando eu desliguei, ela foi embora. Daí a pouco eu botei de novo, ela voltou. Ou seja, há uma comunicação, sente que é uma coisa, porque eu ponho vários sons e ela não tem essa reação, né? E mesmo entre eles, a maneira como eles se comunicam, a maneira como eles tentam se comunicar conosco, mas isso é outra história. Mas eu realmente acho que tem muito mais coisa por aí que a gente não sabe, né? Que a coisa é muito mais semelhante do que a gente possa imaginar. Bom, vamos para outra foto? Sim, vamos passar a segunda foto. A segunda foto, então. Isso, que gracinha. Aí está mostrando um hamster, né? Eles têm uma bolsa na bochecha que eles têm costume de guardar alimento ali.
Tá vendo? Ele está comendo uma uva. A uva, para o hamster, é super saudável. Para o cachorro, faz mal. A semente de uva é tóxica. Aí volta aquilo que a gente estava conversando. Viu? Tem que ter Nem saber. tudo que a gente come, cachorro também pode comer. Nem tudo que cachorro come, hamster também pode comer. Então, cada um tem a sua dieta específica, né? Que foi adaptado através de anos, né? De evolução. E aí, o hamster está comendo uma semente de uva. Ele está tentando guardar a semente de uva ali. Na bochechinha? Sim, porque ele faz estoque de alimento. Aí, imagina, uma pessoa que pega e dá um biscoito recheado para um hamster. Nossa, ele adorou. Ele vai pegar e vai guardar na bochecha dele para comer depois. Aquilo vai fermentar, vai estragar, vai fazer mal terrível a ele. E não só o hamster. Eu estou mostrando a foto do hamster que está comendo ali, doido para guardar a uva, né, para comer mais tarde. Mas também outros animais, um coelho, um porquinho da Índia, se você der biscoito, se você der qualquer coisa fora da alimentação, vai fazer mal. Então, frutas, verduras, legumes são extremamente benéficos, só que de acordo com o hábito de cada animal. Você pensa assim, pode comer fruta, que bonitinho, pode comer fruta, então vou dar um abacate. Nossa, abacate faz muito mal para animal, para a gente faz muito bem. Pro animal faz mal. Papagaio, tem gente que dá para cachorro. Nossa, faz mal demais. É uma fruta que existe até uma gordura boa, né? Que chamam, dizem, para o ser humano. Mas para o animal não. O animal pode ter, principalmente animal que come semente, que precisa fazer uma digestão de semente, que tem bastante bactéria no intestino para conseguir fazer a digestão daquela semente. Se come um abacate, vai passar mal, vai ter problema de gases, né, cólicas intestinais, muitas vezes acaba tendo que ser internado por causa de um abacate, que, nossa, é uma fruta, estou dando uma coisa natural, né? Mas também não é assim, a gente precisa respeitar a espécie, o hábito de cada um. Quando se tem um animal diferente, é importante procurar saber como tratá-lo, porque senão a pessoa pode estar tentando fazer uma coisa boa para o animal e está fazendo uma coisa ruim, né? Sim, você... Está gerando uma doença no animal, tentando fazer com que ele fique saudável. E você consegue fazer uma relação saudável também com o animal baseado na alimentação. A partir do momento que você descobre certinho o que seu animal precisa, de nutrição, né, de folhas e verduras, você pode também fazer feira, você pode comprar coisas e você dividir a sua alimentação também, né, quando bem orientado, com o seu cachorro, com o seu gato. Você pode fazer feira para você, comprar às vezes folhas, verduras e dar para o seu jabuti, dar para a sua ave, para o seu papagaio. E isso é a fitoterapia, né? Você dá folha de couve, faz muito bem, tem bastante cálcio, tem bastante ferro, como no caso do jabuti que eu mostrei ali. Às vezes o animal está precisando de um cálcio. E você dando uma folha de couve, aquilo ali, um brócolis, é rico em cálcio. E você não precisa ter aquele trabalho de extrair, como no caso dos medicamentos fitoterápicos, né? Como que você vai extrair? Só numa farmácia mesmo, né? Numa manipulação em casa você não consegue. Eu acho que é o principal modo de você ter uma boa saúde. Sim. Vai para nós, vai para eles. Sim. Agora tem que ter, isso que vocês estão vendo, tem que ter uma orientação de qual seria a alimentação ideal para o bichinho que você tem, né? Porque, como vocês estão vendo, tem coisas que são benéficas. A uva é benéfica para o hamster, não é isso? Sim. E para um cachorro, não para um cachorro que você falou, né? Que não seria isso, benéfico. Não é bom, por causa da semente da uva. Também tem isso, tem a parte de cada alimento. A parte de cada alimento, às vezes você pensa assim, a uva faz mal. Não é a uva que faz mal. Aparece muito, tendo bastante passarinho, e existe praticamente um consenso em quem cria passarinho, que se passarinho comer semente de pimentão, vai morrer. Semente de pimentão não faz mal, não tem problema a semente do pimentão. O problema é que o pimentão está vindo com muito agrotóxico. E o passarinho é extremamente sensível ao agrotóxico. Então, já tem estudos, né, que mostram pimentão, tomate com níveis altíssimos, 200, 300 vezes acima do permitido. Então, a gente come, que alimentação natural, né, saudável, estou comendo pimentão, tomate, comendo veneno muito agrotóxico. Aí vai pegar, vai dar para o passarinho, e o passarinho morre. Nossa, ele comeu a semente de pimentão, morreu. Do vizinho também comeu e morreu. Só que eles estão comprando no mesmo lugar. Está vindo com muito agrotóxico. Então, começa uma crendice em cima de certas coisas que não tem fundamento. Por isso que é bom chegar a orientar. O próprio boldo, passarinho, hamster, come muito, muita semente, acaba sobrecarregando o fígado. A gente usa o boldo dá um alívio
ajuda a fazer a digestão, né, quando sobrecarrega, a própria vitamina B que tem também em muitos vegetais, dá um alívio para esses animais na parte digestiva, né? O organismo fica muito sobrecarregado comendo muitas sementes e tudo mais, então dá para você fazer de acordo com a espécie, dar um boldo, dar alguma outra planta, né, que tem princípio ativo legal que vai ajudar. Para tratar ele. Sim. É isso aí. Outra foto? Sim, pode botar. Outra foto, então. Vamos ver a próxima. É o Luciano que está lá, né? Então, Ah, não, já é o Kaique. Oi, Kaique. essa aí é a calopsita, tá vendo? Ela tá ali Eu com a dividi patinha. essa imagem, botei, Tá. tem essa e a próxima. Sim, então vou mostrar antes Ela e está com depois. aquilo no pescocinho. Isso, aquele ali é o colar de aves, né? Tem cachorro que usa aquele abajur, que é o colar elisabetano, e a ave ela usa um disco. Essa ave, eu fiz uma imobilização ali na pata que ela estava com a pata quebrada. Ela foi tratada... Aquela patinha ali, né? Eu fiz uso da arnica como anti-inflamatório para essa ave. Ela ficou muito bem, o alívio da dor dela foi... Ela usa isso para não mexer na patinha. Isso, senão ela vai mexer ali na pata e vai tirar a imobilização, Entendi. que a patinha dela estava quebrada na época. E você coloca a arnica, você pinga na água, né, você faz algumas diluições e você pode também usar local a arnica. A ave ela tem uma pele bem fininha, ela absorve muito rápido. Tem muita medicação que Colocar você na faz pele. injetável que na ave você não precisa nem fazer injetável, você passa na pele que absorve e faz um efeito bem legal. Aí está mostrando antes, aí pode passar a outra foto, aí ela sentindo alívio ali, coçando agora a pata, né, que estava sem colar, sem imobilização, sem nada. Eu fiz também reposição. Você tem que dar calço para ela poder calcificar bem o osso que está fraturado e fiz anti-inflamatório. Em ave, você não mexe muito, você não fica dando muita medicação, enchendo, vou dar isso, vou dar aquilo, aquilo outro, que só o ato de você pegar a ave já estressa, Ela é tão já incomoda, pequenininha, né? Deve ser já gera um estresse que já acaba sendo ruim para o próprio organismo. Então ali ela bem aliviada, mexendo na patinha e ficou tudo bem. Então tem certos casos que você consegue trabalhar muito bem a fitoterapia. Eu acredito que todos os casos são para você conseguir trabalhar Todos, bem com a eu não tenho fitoterapia. exceção, não, sem sombra de dúvida. Tem que saber, se a pessoa tiver conhecimento suficiente, ela consegue. Às vezes você não consegue trabalhar pela disponibilidade de você conseguir encontrar a coisa, né? a planta ali. Agora, a arnica, eu já no outro dia, já teve um programa que eu falei sobre isso. A arnica é uma coisa que todo mundo devia ter em casa. Arnica dinamizada, comprada na farmácia homeopática. Arnica, hoje em dia a gente fala 3DH, antigamente era 3X. A arnica 3DH é uma coisa que todo mundo tinha que ter em casa. Porque uma pancada caiu, agora vocês também estão vendo, você usa como anti-inflamatório, né? Sim. Como anti-inflamatório, mas seu filho caiu, se machucou, deu uma pancada, primeira coisa não é correr para o hospital, é dar arnica. Tenho certeza disso, porque ela limpa a memória celular. Numa dinamização baixa, como é o 3DH, vai limpar essa memória celular imediata, mais física, mais densa, né? Então, é imprescindível, porque você pode ter o caso de uma pessoa que leva uma pancada agora, né? Trata, faz tudo, daqui a uma semana morre, porque tinha alguma coisa lá que não foi detectada. É uma memória celular que fica daquele impacto, daquela invasão que o corpo sofreu, né? Então, é fundamental realmente, se vocês... Praticamente todo mundo já deve ter ouvido o caso de alguém que morreu, eu mesma, quando era pequena, a sobrinha da vizinha morreu no aniversário de 15 anos por causa de um tombo que deu uma pancada na cabeça quando tinha 5 anos de idade. Quer dizer, veio a se manifestar 10 anos depois. Com a arnica isso não aconteceria. Então, é fundamental. E para os animaizinhos também, né? Até como anti-inflamatório. Mas aí tem que saber como é que vai dar, já é uma coisa que porque tem que existem ser. várias formas de você usar a arnica. Tem na homeopatia, tem a tintura de arnica também, que a gente usa. Né? E cada um você pode aplicar de uma maneira diferente para funcionar direitinho. Em quantidades diferentes, às vezes que vai dar diferente, todas essas coisas. Eu falo no sentido de, na emergência, usar. Eu estou falando até mais de seres humanos, apesar que às vezes eu já dei arnica na seringuinha para Charlotte, para o nosso cachorrinho, porque ela às vezes está tão satisfeita, tão alegre, ela corria tão
chão, estabanada pela casa, a casa é grande, e uma vez ela bateu com tanta força na parede, eu fiquei com medo, dei um pouquinho, mas é bom, nesse caso, você ter uma orientação que pode usar de várias formas e saber até para você ter orientação quando precisar no seu cachorrinho, no seu bichinho, como é que vai usar direto, como é que seria a maneira apropriada, a maneira mais certa para usar. Sim, tem algumas medicações já até prontas, apesar de eu não gostar muito, eu gosto de pedir para manipular. Existem algumas medicações prontas já industrializadas com homeopáticas. Existe Prorim para gatos que têm problema renal, né, insuficiência renal. Existe legal. pronto com várias, arnica ali, beladona, tem um monte de princípios. Já vem prontos, né? Já vem pronto. Existem linhas e linhas, tanto de homeopatia como de floral, pronto já. Só que, às vezes, a pessoa acha que um floral serve para certo tipo de coisa, compra, coloca ali e fala, o floral não funcionou. Mas, na verdade, o problema do estresse, o problema de ansiedade do animal está ligado a uma outra coisa por fora que não está sendo tratada. Eu acho que no animal, mesmo como eu já falei com vocês, quem tiver um problema que queira dar um floral para o seu animal, procure o Dr. Felipe, porque essas fórmulas prontas, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que é muito melhor ele olhar, observar o animal, ver o que o animal está precisando e fazer uma combinação apropriada para aquele animal, né? Assim como nós, eles são singularidades, não tem um animalzinho igual ao outro, então cada um vai ter o seu problema específico, não é isso? Sim, porque a indústria farmacêutica, ela começa a usar a homeopatia e o floral da mesma forma que a alopatia. Tá doendo, tá inflamado, então toma esse floral que é para inflamação. Só que qual é a origem? A homeopatia e o floral, eles fazem parte da medicina holística que trata um todo, não é só o animal, é o ambiente que ele vive, relação com os proprietários, relação com os outros animais de casa. E quando você dá uma medicação, um floral para ansiedade, você não sabe a origem da ansiedade dele, ele acaba não funcionando. Então, vem a falta, né, de confiança, de acreditar em cima desses tratamentos, porque é o foco alopático em cima do homeopático. Tá perfeito, A visão que não é assim que funciona. Você não trata, tá ali, a ferida está infeccionada, então vou passar ali e acabou. Não é. Muitas vezes acaba até funcionando, mas por outros motivos. Como eu falei, o animal também tem anticorpo. Né? A ave aparece bastante. Eu falo muito da ave porque é o animal que mais apresenta problema por estresse, né, por falta de conhecimento de manejo. A ave ela é muito sensível a ambiente, a energia do ambiente, então ele sofre bastante. Você pega a ave às vezes ela apresenta sintoma de uma doença 1 mês, 2 meses depois de estar doente. Ela fica segurando ali. Fica interessante. Ela fica segurando, ela não demonstra. Por quê? A ave que demonstra doença na natureza é a primeira a virar comida do predador. Ela vira vítima. Ela não pode demonstrar que ela está doente. Tem um bando de ave, um predador vai na que é mais frágil, na mais fraquinha. Ela não demonstra. Então, em casa, você precisa conhecer isso, né? Você precisa saber esse comportamento dela. Vamos à próxima. Estamos esperando. Isso é macaquinho? É um sagui. E esse pode voltar, esse aí depois eu falo dele. Esse aí é um sagui. Ele aí estava anestesiado, ele se machucou, tomou uma pancada. O Kaique arrumou que botou o freio lá atrás. Não sei como é que ele conseguiu. Aquele sagui, eu falando, a gente vê ele. Aquele sagui, ele apareceu com a boca machucada. E eu precisei extrair um dente. Na foto seguinte você está mexendo na boca dele. Mexendo na boca. Eu tive que extrair um dente. E isso eu aprendi até com a minha mãe, que minha mãe também é veterinária e também trabalhava muito com homeopatia, fitoterapia. Ainda trabalha, que ainda está nativa. Mas eu aprendi muito, que antigamente você não tinha muitos recursos também. Não tinha a quantidade de medicamento que tem hoje no mercado. E você usava tintura de aroeira, que ela é um anti-hemorrágico também. Uma de várias, né, várias funções dela como um anti-hemorrágico. Então, quando você faz um tratamento, né, dental, quando você faz extração de dente, que acaba sangrando e tudo mais, você pode fazer uma compressa com tintura de aroeira que estanca o sangramento e também é antisséptico.
Hoje em dia você não encontra quase nada. Existe aroeira. até produto, existe até Tem que- produto industrializado antigo para a boca com tintura de aroeira na Você tem que composição. entrar em contato com o pessoal lá no Amazonas para comprar aroeira. Sim. Foi onde eu encontrei a aroeira. A aroeira é excelente para puxar. Quando a pessoa tem um problema qualquer na pele, que está com algum berne, alguma coisa, você passa a aroeira, cobre com algodão, espanadrapo. Quando no dia seguinte, você dorme, quando você puxa, já está o bichinho ali. Sim. Mas só lá eles não tem mais nada no mercado, praticamente. A gente usava muito um enxaguatório bucal de uma marca conhecida. Eu não sei, hoje em dia eu não vejo mais quase vendendo, que tem outras tantas marcas que tinha tintura de aroeira. Tinha tintura e a gente pegava, Tem a usava e imagenzinha ficava seguinte dele, numa não tem, boa. Kaique? Aí você põe a outra. Não, a seguinte depois dessa. Não, não é essa não. É ele mexendo no dentinho. Isso. É essa. Tá vendo? Ali eu tô com uma pinça. Isso aí foi após o procedimento, né? O animal está anestesiado. Eu tive que extrair 2 dentes do sagui. Aí eu aplico aroeira no local. Eu aplico, né? Que aí para o sangramento. Eu pego o algodão, molho e eu vou fazendo compressão em cima. Então, além de estancar o sangramento, ele também serve como antisséptico. E é uma coisa natural, não tem... E é super eficiente, mais do que os... Sim, é muito eficiente. É impressionante como a aroeira é boa. E você não fica naquela coisa, você vai usar no animal selvagem, um animal que come fruta, aí você vai usar esses produtos que sabor, né, mentol, eucalipto e um monte de coisa que o animal não se sente bem. Você pega pasta de dente, você vai usar no animal uma pasta de dente de uso humano, não tem como. O animal vai engolir, vai fazer mal para o estômago dele, é terrível. Então você usa a tintura de aroeira, como o animal ficou bem, cicatrizou rapidinho, deu tipo uma cauterizada ali, estancou o sangramento, cicatrizou rapidinho, já voltou para a natureza, voltou a viver livre. Graças a Deus. Temos a outra. Isso. Esse aí é um animal, é um gato selvagem. Chegou para mim, foi atropelado, ele não estava enxergando, porque teve traumatismo craniano, afetou o cérebro dele, tadinho. Aí ele acordou, tinha muita convulsão, acordou e não conseguia enxergar. Tadinho. Não conseguia enxergar. E nesses casos de lesão neurológica, a gente usa muito um dos primeiros fitoterápicos descobertos, que é a ginkgo biloba. Ginkgo biloba, pensei nela. 3 mil anos, né, na China, a fitoterapia começou aí através da ginkgo biloba e da cânfora, se eu não me engano, foi descoberto junto há muito tempo atrás. A ginkgo biloba ela é usada para falta de memória, né, em gente, pessoas que têm problema às vezes de gravar coisas, muito estressadas. A ginkgo biloba ela mantém uma até função problemas em alguma parte do corpo que que vem diretamente de origem do comando. neurológica. Exatamente. O sistema nervoso central é muito problema bom. no pé, em vários locais do corpo, e você toma o ginkgo biloba e cura, porque na realidade o problema está A gente pega ali, tinha um felino selvagem, mas a gente pega no doméstico, né, no gato, ele faz um tratamento também ligado a plantas. O gatinho, ele adora ir comer uma plantinha quando ele tem alguma coisa que não está bem no organismo dele. Aí fala, o gatinho vai comer a planta, comeu a planta, vomitou. Nossa, está passando mal por causa da planta. Não é por causa da planta. Ele comeu a planta porque o intestino dele, o estômago não está legal, ele está tentando limpar. Então, é automático. Aí já vem um próprio organismo. Ele não aprendeu com ninguém. Ele tem um instinto, que é o instinto que a gente perdeu, de chegar e pegar certa planta e saber que ela vai fazer bem, porque eu estou com dor de cabeça, ou então estou com uma digestão. O cachorro também faz isso muito. O gato faz mais ainda. Se vê uma plantinha, ele vai lá comer. Ih, está vomitando, está passando mal porque comeu a planta. Não foi porque comeu a planta. Foi um alimento errado, uma coisa que pegou no dia anterior, uma bola de pelo que está no estômago, né, está acumulada, ele está tentando colocar para fora, ele fica comendo aquela plantinha, aquele matinho que vai irritar o estômago e vai para fora. Esse instinto nós perdemos até a parte grosseira dele, porque quando você começa a refinar o seu paladar, o seu gosto pelo que é natural, quando você volta por algum motivo, come alguma coisa que não é natural, que é extremamente artificial, você sente isso no paladar, na boca, em tudo, na energia, né? E tem coisa que hoje em dia eu coloco na minha boca e não
consigo mais, eu sei que aquilo ali está tudo artificial, não vai me trazer nenhum acréscimo, ainda vai me trazer muitos decréscimos. E se perdeu isso, tem biscoitos que eu vejo pessoas se alimentando, né, com vários biscoitos que são totalmente artificiais, a pessoa não se apercebe do mal que está provocando a si mesmo. Então, esse caminho de volta, de perceber, se perceber o que deveria se comer ou não, era uma coisa que cada um devia fazer consigo mesmo, para recuperar isso que se perdeu. Né? Sim, quanto mais artificial nossa vida é, mais a gente perde a nossa essência. Isso. A gente não sente cheiro de uma outra pessoa que está numa sala do lado. Ah, minha mãe está na sala ali do lado que eu estou sentindo o cheiro dela. Os animais sentem cheiro. A audição, né? O cachorro que sente o cheiro de uma fêmea no cio a 1 quilômetro de distância, ele sabe que existe uma fêmea ali, que ele quer ir atrás dela. Impressionante como ele sabe. A gente usa perfumes e muitos perfumes. Tem gente que coloca perfume tentando criar uma identidade que se perdeu. Então, em vez de reassumir o cheiro do perfume associa a uma pessoa, a um amigo, a um parente, um namorado, uma namorada, por causa de um perfume que é industrializado, porque o cheiro mesmo da pessoa já se perdeu. E o animal tem isso, tem muito isso. Então, quando a gente estimula cada vez mais ele, a gente aprende a estimular a gente também a manter um estilo de vida mais saudável. E não precisa da noite para o dia falar, não, amanhã eu não como mais nada, não como mais biscoito, isso, aquilo. Vai reduzindo, menos também, né? Faz bem, vai diminuindo, vai cortando essas coisas artificiais, temperos e biscoitos da alimentação, que o benefício isso é importante. Ele falou em temperos, é uma das coisas que mais está artificial, porque é fundamental o tempero para se ter saúde, mas tempero natural. E hoje em dia o tempero que a gente usa é aqueles que estão nas prateleiras do supermercado, que são totalmente artificiais, extremamente prejudiciais à saúde. Então, isso tinha que ser, a pessoa tem que começar a fazer essa mudança. Sim. No outro dia eu fui comprar, você falou, eu lembrei, no outro dia eu fui comprar mel com guaco, né, com eucalipto. Eu fui comprar, aí estava escrito mel, sabor, peixe, sabor. Eu falei, pô, não, calma aí, sabor. Aí eu fui ver a composição, não tem na composição, é sabor. Eles criaram sabores artificiais para colocar no mel. Para colocar, então assim, se você está comprando mel, né, porque você está com problema de rouquidão, você está resfriado, está com tosse, você quer aliviar, de guaco coisa, não vai ter nada. Não vai funcionar. É só o sabor, é absurdo isso. Essa é a importância, né, de você ter fontes confiáveis. Fala, caramba, como é que a pessoa faz isso e tentando pegar um nicho, né, do mercado? E as pessoas estão tomando, aí vai falar que não funciona. Você vai ver, não tem. Você vai pegar um suco, não tem. Eu oriento muito o proprietário de coelho dar suco de abacaxi. Tem que ser puro da fruta. Porque o abacaxi, ele tem duas enzimas, tem bromelina e papaina, que desmancha a bola de pelo no estômago do coelho. E se você pegar o suco de abacaxi industrializado, não tem a bromelina nem a papaina, que faz parte da fruta. O processo de industrialização tira tudo. Tira tudo. Coloca 20%, 30% de suco, água, açúcar, sabor de abacaxi e não vai funcionar. Eu costumo dizer uma coisa que se criou-se um processo ilusório muito grande, a pessoa diz, olha, para de tomar refrigerante e toma suco. Aí a pessoa para de tomar refrigerante, às vezes até em relação a crianças, não deixa mais tomar refrigerante e compra para elas aqueles que não é suco, está lá bem escrito no pacote, é néctar. Sim. Então, não mudou nada. A verdade é essa. Se a pessoa, hoje em dia já tem no mercado, né, suco, em que você vê que é totalmente suco de uva de maçã, eu sei que tem. Né? Ali é suco. Você vê, e eu conheço de firmas confiáveis, que você está tomando suco, não tem nada além do suco. Né? Muitos não tem nem a parte, não tem açúcar, não tem nada. Né? É só o suco, exclusivamente. Aquilo é suco. Agora, você pegar e dar um néctar, que se você for olhar a composição, a diferença é praticamente nenhuma, porque tem a porcentagem mínima daquele suco da fruta para dar o sabor, só isso.
E muitas vezes é o suco onde já retiraram tudo que era necessário dentro dele. Então você não está fazendo modificação nenhuma, a verdade é essa. Tem que se ter consciência do que você está fazendo. Isso aqui é muito importante. Você pode até fazer, mas consciente do que você está fazendo, né? Do que você está tomando. Isso aqui é fundamental. Podemos passar para outra foto? Sim. Podemos? Kaique. Aí eu estou mostrando, né, o coelhinho que eu estava falando, a variedade de ingredientes que você pode colocar na alimentação e que vai fazer muito bem, né? Tem banana, maçã, tem cenoura ali. Ali não está aparecendo também. Tem muita gente que dá alface para coelho. Aí fala, coelho come muita folha, eu vou dar alface. Aí dá alface. É ruim. É ruim. Pela tua cara eu achei que era ruim. Alface é terrível. Alface para o animal, para coelho, não tem valor nenhum. Não tem, para eles, é muita água, vai soltar o intestino, vai encher o estômago com alface, que tem muita folha, tem um pouco de fibra e tudo, mas você cenoura é bom. Quer dizer cenoura, que não é crendice a história do coelhinho com a cenoura, não. É bom mesmo. Mas, sim, cenoura faz bem, mas não só cenoura. Também tem gente que deixa só cenoura. Né? Tem outras cenoura coisas. Também não, também pode comer outras coisas. Aveia, né? Que o coelho, ele precisa, ele tem a digestão dele é muito rápida, é muito acelerada. Então o coelho, ele come o dia inteiro. O dente dele cresce a vida toda, ele precisa desgastar o dente, ele precisa comer muito. Então, você fazendo uma alimentação variada, você está fazendo uma fitoterapia ali. Você não precisa pegar e fazer o chá que eu falei, e fazer uma compressa local. Você dá folhas e você dá frutas, ali também tem o princípio ativo que vai fazer muito bem. Ali está em equilíbrio, né? Ali é um alimento, não tem um efeito colateral. É melhor você dar uma fruta do que o suco de maçã, né? Aquele suco industrializado que é cheio de açúcar, que vai fazer mal terrível para o animal. Então, o mais natural possível, tá vendo? Alimentos frescos, pode deixar ele fazer bagunça, não precisa pegar uma banana, tanto coelho como um cachorro, você não precisa picar e fazer tudo mastigadinho. Agora já vende pra gente no mercado, né? Frutas picadas, embaladas direitinho. Você compra um potinho pequenininho, você paga o valor de 1 quilo de uma fruta num potinho pequeno, picado, descascado, tudo. Não, deixa mastigar. Na mastigação, ele está produzindo saliva, né? A digestão começa na boca, ele está mastigando, ele está produzindo saliva, ele já está conseguindo fazer, né, a digestão a partir dali. Então, quanto mais trabalho tiver com o alimento ali, mais melhor, bem vai né? fazer. Só esse trabalho já Sim. vai ser útil para ele, já vai ser benéfico, né? A seguinte, Kaique. Essa aí é a coruja que ela teve problema, né? Acontece muito, tem aparecido muito animal selvagem, principalmente ave, atropelado. E o tratamento que eu estou começando a desenvolver em cima de animais atropelados é o uso do óleo de copaíba, que existe já colírio de uso humano, com óleo de copaíba para glaucoma, para problemas, né, no globo ocular, para aliviar a pressão, que o glaucoma aumenta a pressão dentro do olho e aí pode levar à cegueira. E o animal selvagem, principalmente, ele responde muito bem a tratamentos, seja fitoterapia, pode ser acupuntura, responde até mais rápido do que a gente. Ser humano, que nem criança. A criança responde muito mais rápido que adulto. Aí eu consegui o óleo de copaíba e eu estou procurando alguma farmácia que consiga fazer a manipulação, a diluição direitinho, que já existe fórmulas prontas que a gente pode pegar e fazer e usar local o óleo. O índio usa muito a copaíba na pele como cicatrizante para problemas de pele, feridas na pele, usa muito óleo de copaíba na pele. E existem alguns produtos já sendo industrializados com fórmula, testados, todos pela Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, e aprovado para uso, né, como medicação, tanto humana como veterinária. Veterinária. Isso. A próxima, Kaique. Tá. Então terminaram as fotos. Aí só temos o videozinho, quando você quiser. Sim. O vídeo pode passar. Então, o vídeo, então, é o mais legal. De uma ave, chama de ringneck. É uma espécie de ave. É uma ave, não é daqui do Brasil, é australiana, mas você pode criar aqui sem problema. Você encontra criadores do ringneck. E eu usei o passiflora. Só que aí eu usei medicamento fitoterápico. Porque ele estava estressado, né? Sim. A ave, ela começa a arrancar a própria pena,
causa de agitação mesmo, né? Às vezes uma euforia muito grande, e eu usei passiflora também junto com outras medicações e ele ficou muito bem. Aí o vídeo mostra... São duas no vídeo, Sim. só um teve problema ou foram os dois? Não, só uma, porque ele era sozinho. Era um macho. Aí depois o proprietário conseguiu a fêmea. Aí aquele negócio que eu falei da terapia holística. A terapia holística, você tem que saber por que ele está arrancando a pena. Você usa uma medicação na hora para manter, restabelecer o equilíbrio do organismo do animal. E depois você vê onde está a fonte de uma agitação, de estresse dele. Então, o animal ele estava sozinho, né? Os proprietários cuidam muito bem, botam um brinquedinho, cuida, assim, é exemplar mesmo, eles cuidam muito bem. Só que o animal precisava de mais alguma coisa. Então, a gente fez um tratamento baseado também na fitoterapia, com o passiflora, né? Que é o maracujá. Só que eu não usei o maracujá, aí foi o medicamento fitoterápico que a gente estava falando, que é só o princípio ativo que tem esse poder de dar uma tranquilizada. Aí tomou durante o tempo, aí depois ali no vídeo já aparece ele com a fêmea, ele feliz da vida e os dois se comunicando e não precisa mais ali ele já ficar... Em equilíbrio. Isso. A passiflora tem o cava-cava também, uso muito, e principalmente cachorro que tem epilepsia, crises convulsivas. O cava-cava você consegue diminuir a dose do Gardenal, que é um medicamento controlado, e a tendência do Gardenal é o animal... Peraí, passa daqui a pouquinho, deixa ele acabar de explicar. Não, é porque o som dele é o melhor de tudo. Em cães com epilepsia, você consegue diminuir a dose do Gardenal. O Gardenal, a tendência do animal é tomar uma dose cada vez maior do Gardenal, você tem que ficar ajustando dose e tudo. E o ser humano está na mesma situação. Sim. E você usa o cava-cava durante um tempo e tudo, ele tem um princípio ativo que age no sistema nervoso central, que você diminui a dose do Gardenal e você usa um princípio natural. E que vai resolver, não vai resolver, provocando uma dependência nem nada que nem no outro. Vamos ver agora então o vídeo. Muito bom mesmo. Muito bonitinho, né? Muito. Então, você vê que o animal tá bem agora, tá bem. né? Você pega o ringneck, chama de ringneck, que ele tem um disco no pescoço, parece um anel, né? Anel no pescoço, aí chama de ringneck, né, em inglês. Aí tem azul, tem verde, são várias cores. E são aves que gostam de viver com par, gostam de viver, né, com a família. Então, quando você coloca, tem uma distração que é diferente de brinquedo. Você pode usar o fitoterápico emergencial para você tirar o animal de uma crise,
ali para ver se ele acalma o ânimo e depois você colocando, né, uma fêmea, você pronto, você curou ele com coisas naturais, respeitando o hábito e dele. ele ficou bom origem. sem provocar, faz isso tudo sem provocar uma sequela devido à medicação. Que esse é um dos maiores problemas que tem, tanto nos animais como nos seres humanos, né? De você gerar uma sequela por causa de uma medicação que você tomou. Então tem que estar muito alerta quanto a isso e muito consciente para saber o que está fazendo, não dar passos sem saber por que está dando aquele passo. Isso é fundamental, isso é muito importante. Bem, nós por hoje estamos terminando. Eu vou colocar a imagenzinha, vou pedir ao Kaique a imagenzinha com o telefone do Dr. Felipe. Quem tiver interesse em entrar em contato com ele, pode entrar em contato pelo telefone 2233-2893 ou 988-17-5752. Então, quem precisar, eu vou repetir, 2233-2893 ou 988-17-5752. Quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, para algum conselho, alguma orientação sobre o seu animalzinho, né? Ele faz atendimento, tem um local para atendimento, aí ele pode conversar com vocês, vocês podem até lá. E eu tenho certeza que o bichinho de vocês vai estar muito bem orientado, né? Bem, eu lhe agradeço, muito obrigada, foi muito bom, né? Eu agradeço. Até um próximo programa aqui conosco, né? Se quiser se despedir do pessoal, porque nós estamos terminando. Sim, eu agradeço ao seu convite, agradeço a audiência, o pessoal que está assistindo em casa. O meu objetivo é sempre mostrar que existe uma saída mais natural, mais saudável, né, para todo problema que a gente encontra no dia a dia. Isso. Como eu sou veterinário, meu foco maior é o animal, mas o veterinário não trata só do animal, o veterinário ele trata da família. O veterinário já faz parte do programa de saúde da família e o animal não estando bem pode ser reflexo de uma família que também não está bem, ou o contrário também, né? Então essa interação é fundamental e ter um espaço para a gente chegar a divulgar e mostrar que existe sim uma outra opção, uma outra alternativa, que a gente consiga trabalhar muitas vezes com o que a gente tem. As medicações estão ficando caríssimas. A gente pega medicamento cada vez mais caro na indústria, investe muito pesado e coloca valores absurdos, fazendo um monopólio de certos princípios. E a gente fazendo uso de medicações naturais, de onde surgiram essas medicações alopáticas que estão cobrando caríssimos, é muito bom. É muito bom, faz bem a todos, ao bolso, à saúde, a tudo. Eu acho que de uma certa forma é até bom eles estar ficando caríssimos, porque muitas vezes as pessoas mudam para o natural por causa disso. E na verdade, essa já seria a atitude correta, né? Mesmo que elas não estivessem caríssimas, porque você vai pagar caro e ainda prejudicar a saúde, ou sua, no caso das pessoas, ou do seu animal. Agora, a gente podia fazer um programa falando sobre isso que você colocou, que eu lembro que no primeiro programa você falou uma passagem sobre um animal que você teve, e eu acho fundamental. Você falou até que o veterinário agora já faz parte da saúde da família, né? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Você vê muitos animais que adquirem doenças em função que o problema não está nele exatamente, mas um problema está na relação com a família, né? E vice-versa, como ele disse. Então, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa interação que existe, né? Que gera, né, consequências e que muitas vezes você pode curar o seu animalzinho só alterando. Assim como uma criança vai ter problemas, se vive numa família que briga muito, pai e mãe brigam o tempo todo, a criança começa a desenvolver problemas, de repente o animalzinho também começa a desenvolver problemas, né? E na verdade é só a busca de um equilíbrio familiar que vai resolver todos os problemas com o animalzinho, com os filhos, com tudo. Então existe uma série de interferências, de associações que nós podemos discutir, que nós podemos levantar essa questão e tentar ter um olhar sobre ela, uma consciência sobre ela, que às vezes só essa mudança já vai provocar um equilíbrio, a saúde, não só no animalzinho, mas na família toda, né? Bom, então nós estamos terminando por hoje o nosso programa, né? É sempre bom estar aqui com vocês. E eu lembro que quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago,
é só entrar em contato no telefone 2237-0720, né? Então, a babosa é composta com mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real, e ela já vem pronta para consumo, tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato. É uma forma muito saudável de limpar o sangue, para quem não tem problema nenhum. E como ela limpa o sangue, limpa todos os capilares do corpo, vai remover crostas do intestino, de tudo, né? Todas as partes, todos os capilares que o corpo tem. Então, ela vai, por isso, também curar tantas doenças, como está no próprio livro do Frei Romano Zago. Mas o motivo não é que é uma panaceia, não, é porque realmente a forma como ela trabalha, que é uma forma natural e sem fazer mal nenhum, é uma forma que vai provocar uma série de benefícios à nossa saúde. Bem, por hoje nós terminamos o nosso programa. Eu agradeço a assistência de vocês e contamos sempre com vocês nos assistindo e esperamos que possamos ensinar cada vez mais coisas, trazer mais novidades, mais coisas novas, coisas diferentes e que possam fazer com que a nossa vida possa ser mais alegre e mais saudável, né? Bem, muito obrigada e paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.